Boa tarde, povo. Vamos completar então o material para o módulo 1 com o sexto capítulo, funções definidas por várias sentenças, e também habitualmente este capítulo é referido como função modular. Mas na verdade a função modular é um exemplo de uma função definida por várias sentenças, no caso, a forma mais simples, duas sentenças. O que é isto, afinal? Bom, isto é mais uma daquelas ferramentas matemáticas essenciais. Eu tinha-vos dito no início, quando nós começámos a ver funções, que o objetivo era, no final de vermos esta longa série de funções, que vocês soubessem interpretar gráficos. Isto é, só aquele que sabe fazer gráficos sabe interpretar gráficos. E os gráficos, muitas vezes, têm componentes, componente afim, componente quadrática, podem ter componentes exponenciais, componentes nucleares, podem ter várias componentes um gráfico. Vamos ver uma situação bem realista. Imaginem que eu estou a fazer um gráfico da vossa altura, tá? No eixo dos y, vou colocar a vossa altura, vai ser a altura da pessoa, e no eixo do x vou colocar a idade. No eixo do x coloco a idade. Portanto, este gráfico não vai ter evidentemente nada na parte negativa, porque não há idades negativas. E depois, imaginem que vou colocar aqui esta altura em centímetros e vou colocar a idade em anos. É lógico. Quando vocês nascem, portanto, no momento zero, x igual a zero, imagino que vocês tenham 60 centímetros. Então temos um ponto para o gráfico, aqui. Entretanto, suponhamos que tenho informação da vossa altura quando vocês têm 20 anos. Vou colocar aqui 1,70 m. Ok? Então, tenho dois dados, aqui e aqui. Dirão vocês assim, está a ficar com aspecto de função afim. O problema é que se eu for ver vocês aos 40 anos, é a mesma coisa. Terceira observação. Novamente 1,70 m. Então quer dizer que o gráfico da minha função tem este ponto e este ponto. E se eu for medir vocês, se o experimentador for investigar a vossa altura, quando vocês tiverem 60 anos, aconteceu uma coisa curiosa. Vocês diminuíram. Não diminuíram muito, mas diminuíram um pouquinho. Diminuíram para 1,65 m. Estou aqui a exagerar algo. Estou a exagerar algo, mas não é assim tão estranho que a pessoa perca 5 centímetros em 20 anos, no envelhecimento. Estou a exagerar um pouco, mas nada de muito grave. Mas se não fosse 1,65 m, seria 1,69 m, 1,68 m. Há, efetivamente, uma diminuição da altura da pessoa. Não sei exatamente bem o mecanismo porquê, mas ocorre. Ok. Então, eu vou retirar os andaimes, vou retirar a construção, e isto que aqui está é, então, observações, 4 observações da vossa altura. Então, que gráfico é que eu faria aqui? Eu, instintivamente, faria aqui um gráfico deste tipo. Vocês cresceram de forma linear aqui, estabilizaram aqui e decresceram aqui. Estabilidade aqui. Vou dar a ideia de estabilidade com uma reta paralela. Estabilidade. Crescimento. Retilíneo. Não é, mas não interessa. Depois estabilidade também retilínea. E depois, novamente, diminuição de tamanho de forma retilínea. Então, olhando para aqui, para este gráfico, eu estou a ver 3 funções afins.
Esta parte aqui é uma função afim, mas é entre 0 e 20. Ou seja, quando x, que é a velocidade, estiver entre 0 e 20, é esta função afim. Depois, quando a velocidade estiver entre 20 e 40, volta a ser uma função afim, mas não é a mesma. Esta aqui é uma função afim constante. E depois, dos 40 para os 60, volta a ser uma função afim, mas desta vez uma função afim decrescente. Pensem, por exemplo, nos A's. O A era o que dava a informação sobre a inclinação da função afim. Neste caso, nós tínhamos um A positivo. Neste caso, tínhamos A igual a 0. E aqui tínhamos A menor do que 0. Portanto, claramente, não é a mesma função afim. São 3 funções afins. Com os dados, daqui até aqui, como é que vocês descobriam esta função afim? Então, primeiro passo, vamos descobrir a função afim quando vocês estão a crescer. Ora, qual é a taxa de crescimento? É delta y, portanto, o A vai ser delta y sobre delta x. Ora, delta y, vocês saltaram de 60 para 1,70 m. Portanto, cresceram 1,10 m. 1,10 m. Em quanto tempo? Em 20 anos. Portanto, em 20 anos. Como é que isto se fazia? Delta y sobre delta x. Fazendo com os passinhos todos. O A é delta y sobre delta x. Portanto, 1,70 m, a diferença dos y. Delta significa diferença. Diferença dos y. 1,70 menos 60 sobre 20 menos 0. Portanto, 110 sobre 20, ou seja, 110 sobre 20 dá 5,5, né? Acho que é. 5,5. Então quer dizer que esta função aqui, eu já sei qual é que é a forma dela. A forma dela vai ser y igual a 5,5x mais b. Ora, o b é o ponto de cruzamento no eixo dos y. Portanto, mais 60. Não preciso de mais nada. Esta função afim que aqui está é a função afim y igual a 5,5x mais 60. Então, se eu quiser escrever aqui, posso escrever que o f de x, portanto, esta função toda, é igual a... E aqui vem um truque. Eu vou utilizar aqui um truque matemático, porque isto só é verdade se eu não posso escrever f de x igual a 5,5x mais 60, porque é falso. Só é verdade daqui até aqui. Só este pedaço aqui é que é 5,5x mais 60. Aqui vai ser outra coisa. Aqui vai ser y, como é constante, y igual a 1,70 m. Nada mais. A igual a 0. Portanto, neste caso aqui, seria y igual a 0x mais 1,70 m. Reparem que esta reta podia ser prolongada e tínhamos a reta paralela ao eixo do x a cortar aqui no 1,70 m. E isto é simplesmente... E, portanto, eu não vou escrever que f de x é igual a 1,70 fechado, porque nem aqui é igual a 1,70, nem aqui vai voltar a ser igual a 1,70. Portanto, também não seria correto escrever f de x igual a 1,70. Neste lado aqui, posso repetir a mesma coisa, que é o terceiro caso. Faço o delta y. O a volta a ser delta y sobre delta x. Ora, o delta y é 1,65 m menos 1,70 m sobre 60 menos 40. 60 menos 40, aqui 5, não é? Caiu 5 aqui e aqui aumentou 20. Ou seja, 5 negativos sobre 20, isto é, 5 a dividir por 20 dá 0,025, não é? 5 a dividir por 20 dá 0,025, será? Ora, 5 a dividir por 2... 5 a dividir por 2 dá 2,5 e a dividir por 20 dá 0,25. Exagerei aqui nos zeros.
5 a dividir por 20 dá 0,25. Então, a função aqui deste lado vai ser y igual a menos 0,25x mais... Agora eu não sei qual é que é o ponto de corte ali em cima, não é? Nesta aqui não sei quanto é que é o b. Seria o ponto de corte aqui em cima. Como não sei quanto é que é o b, vou descobrir. Então a função é mais b. E tenho que descobrir o b. Pego num ponto qualquer, pego neste ponto, por exemplo, aqui. Quais são as coordenadas deste ponto aqui? As coordenadas deste ponto aqui vão ser 40 em x e 1,70 em y. E pertence à função afim. Então quer dizer que f de 40 tem que ser igual a 1,70. Ora, quanto é que é f de 40? Substituo aqui, dá menos 0,25 vezes 40. Lembrem-se do que fizeram na função afim. Como é que se descobria a forma da função afim, conhecido um ponto e conhecido a taxa de crescimento, ou a declividade? Então, 0,25 vezes 40 mais b tem que dar 1,70. Passa para o lado de lá. Ora, 0,25 vezes 40 dá 10. Menos 10 mais b igual a 1,70. Passa para o lado de lá. Quer dizer que o b é igual a 1,70 mais 10, ou seja, 1,80. Então quer dizer que o b é 1,80. Mais 1,80. E temos então os três troços afim, 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 mas são três funções afins diferentes. Já agora, vamos imaginar que esta criatura morreu de Covid aos 60 anos e, puf, acabou o domínio. Estão a ver aqui um exemplo, uma aplicação para o domínio? Qual é o domínio desta criatura? Da idade desta criatura, ou desta função? O domínio é de 0 até 60, do nascimento até à morte. Portanto, o domínio da função é os valores possíveis para x de 0 até 60. E o contradomínio? O contradomínio é todo o r, não é? Ela é uma função real de variável real, mas a imagem é de 60 até 1,70 m. Reparem que isto, os valores que a função toma, o mínimo que toma é 60 e o máximo que toma é 170. Portanto, a imagem desta função é de 0 a 1,70. Então vamos lá. Vou apagar aqui todo este lixo que só serviu para determinarmos ali os três troços, os três pedaços da função, e vamos para a escrita matemática correta, definitiva. Então, vamos lá. F de x. Vou escrever aqui f de x. Vou ficar aqui bonitinha. F de x. Então ela é dada por três troços. Como é que vou fazer isso? Com uma chave. Vou escrever f de x. Ela não é igual a uma coisa, não é? Não é f de x igual a, como estavam habituados nas funções definidas por uma expressão só. Expressão ou sentença é a mesma coisa, não é? Ela não vai ser definida por uma sentença só. Ela vai ser definida por quantas sentenças? Se for de 0 a 20, é esta sentença. 5,5x mais 60. Se for x estiver entre 20 e 40, esta sentença aqui. Entre 40 e 60, esta sentença aqui. Portanto, vou abrir uma chave e vou colocar uma, duas, três possibilidades. Uma espécie de escolha. Tem três escolhas possíveis. Dependendo do valor de x, vocês vão ter três expressões diferentes, porque é f de x igual a y, não é? A função é f de x igual a qualquer coisa. Esse qualquer coisa vai depender do lugar onde estão. Então, quais são os lugares? Os lugares são três. De 0 até 20. Então, escrevem aqui, ela, portanto, vai ser 5,5x mais 60 se o x for maior do que 0 e menor do que 20. Vou abrir aqui deste lado. Se o x estiver entre 0 e 20, ela vai ser 5,5x mais 60. Função afim. Portanto, vocês olhem para aqui. Isto igual a isto.
Sinal de igual. Isto igual a isto. Isto igual a isto. Se estamos no primeiro troço. Depois, vai ser redondinho igual a 170 se o x está entre 20 e 40. E finalmente vai ter esta forma que aqui está, menos 0,25x mais 1,80 se o x for maior do que 40 e mais pequeno do que 60. Ok? E aqui abri e fechei. Cuidado, atenção à informação que aqui está. Aqui x igual a 0, mas não tem o 20. Aqui tem o 20, mas não tem o 40. Aqui tem o 40 e tem o 60. Esta foi a escolha. Aqui, na verdade, não havia nenhum problema. Tanto podia... Aqui é sempre 1,70, está a ver? Mesmo por esta expressão ou por esta, neste ponto podia ter fechado aqui também, mas ficava feio. Preferi abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar e agora fechei, porque quero também valores para 60. E se eu não tivesse valor para 60? Imagino que o cara teve tanto azar que faleceu no dia em que fez 60 anos. Então, nesse caso, o que fazia aqui era colocar uma bola aberta, significando que este ponto não pertencia ao gráfico, e retirava o sinal de igual aqui. Portanto, retirava o sinal de igual, retirava também o ponto no gráfico. Mas não, vamos deixar ficar a bolinha fechada e aqui também o sinal de menor ou igual a 60. Vejam, portanto, que esta função f de x foi definida como com 3 sentenças. Certo? Para os 3 períodos da vossa vida. Vocês têm... Estou a brincar, bem a falar a sério. A nossa vida tem realmente estes 3 períodos. Temos um período em que crescemos, que é provavelmente o período em que vocês estão. Vocês ainda estão em crescimento. Depois tem um período em que a vossa altura se mantém estável. E depois, com o envelhecimento, vocês vão ficando mais encolhidos e diminuindo de tamanho. Portanto, isto, na verdade, era uma situação até bastante real. Também podem pensar no negócio, por exemplo. Os negócios também funcionam assim. Perguntem aos vossos pais ou aos vossos familiares que têm negócios. Primeiro o negócio cresce, depois começa a dar lucro e aguenta-se, e depois, de repente, vai só saber porquê, começa a dar prejuízo e fecha e acaba. Não é? E, tal como quase todos os processos biológicos são assim. Perguntem também aos vossos professores das áreas técnicas. Vão ver que quase todos os processos biológicos também assim. Tem um período de crescimento, tem um período de estabilidade e depois tem um período de queda. Portanto, veem, o que eu estou-vos a querer dizer, é que os gráficos da realidade, os gráficos reais da aplicação mais real, não é uma função definida só por uma sentença. É uma função definida por várias sentenças, que é objeto de estudo deste capítulo 6. E, mais uma vez, repito, é a segunda vez que digo já nesta videoaula, isto, se vocês aprenderem a criar gráficos, fica muito bom depois ler gráficos, interpretar gráficos. Portanto, ficamos aqui com mais esta ferramenta definida teoricamente, que chama-se funções definidas por várias sentenças. O que é que devem ter em atenção? Devem ter em atenção, por exemplo, se eu perguntar quanto é que vale f de 50? Pergunta. Quanto é que vale f de 50? No fundo, que idade é que tem a criatura com 50 anos? Então, estou a perguntar f de 50. Então, vocês olham para o x, aqui tem x igual a 50. Têm que ver em qual destas partes, primeira parte, segunda parte ou terceira parte, vão ver a informação. Ora, x igual a 50 fica aqui em baixo, que está entre 40 e 60. Está entre 40 e 60. 50. Então, nesse caso, f de 50 é menos 0,25 vezes 50 mais 1,80. Então, para responder à pergunta, vão ter que fazer a aplicação, porque agora sabem que a função é uma máquina de fazer calabresa, entre a carne sai calabresa, portanto, entra o x e agora vai sair o y, e fica, ora, 0,25 vezes 50 dá... 0,25 vezes 50 dá 11,25, será? Ora, 5 vezes 5 são 25, 5 vezes 2, 10 e vão 2, 12, e está menos 12,5. Alguém se enganou aqui.
Alguém se enganou aqui e deve ter sido eu. Vamos lá, então. Talvez não. Mais 1,80. Fazendo esta conta dá 1,675. Não, está correto. Está correto. Pensava que estava a dar um valor absurdo. Não, está a dar um valor interessante. Portanto, vocês chegaram esta criatura chegou à sua altura máxima aos 20 anos. Entre os 20 e os 40 anos teve 1,70 m. E agora aqui a meio, ela vai para 1,65 m. Ou seja, com 50 anos já só mede 1,67,5. Faz sentido, correto. Então quer dizer, à pergunta, quanto é que vale a altura? Quanto é que mede a criatura com 50 anos? Resposta, 1,67,5 cm. Da mesma maneira, se eu perguntar, então e quanto é que mede a criatura aos 16 anos? Qual é que é? F de 16. Bom, F de 16, repito, está aqui a forma, ela é definida por várias sentenças, tenho que novamente ver quanto é que é o x. Ora, o x é 16. Ora, se o x é 16, está aqui. É para x entre 0 e 20. Então, a forma vai ser 5,5 vezes 16 mais 60. Quanto é que é 5,5 vezes 16? Ora, 2 vezes 5,5 é 11. 2 vezes 11 é 22. 22 vezes 2 é 44. 44 vezes 2 é 88. Portanto, é 88. Fiz aqui uma maldade mental. Portanto, é 88 mais 60. Ou seja, 1,40 m. 6 vezes 8, 14. 6 vezes 8, 14. 1,54 m. Portanto, aos 16 anos, esta pessoa tinha 1,54 m, 154 centímetros. Como é que eu fiz aquela conta do 16? É que 16, como vocês vão ver no capítulo seguinte, 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então isto é 5,5 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, 5,5 vezes 2 dá 11. 11 vezes 2 dá 22. 22 vezes 2 dá 44. 44 vezes 2 dá 88. Portanto, fiz mentalmente o cálculo. 5,5 vezes 16 igual a 88. E então não deve estar errado. 1,54 m. Se estiver errado, só tenho que pegar nas vossas máquinas de calcular fantásticas, maravilhosas, e fazer a conta. E em princípio dá 1,54 m. Portanto, isto aqui está uma aplicação de... Já agora, quanto é que a criatura valia? Isso é fácil. Aos 30 anos, qual é a altura da criatura? Ora, aos 30 anos, nós temos x igual a 30. Ora, x igual a 30 está aqui, entre 20 e 40. Portanto, é simplesmente 1,70 m. Bom, não sei se têm dúvidas. Se tiverem dúvidas, é uma questão de colocarem as dúvidas provavelmente no encontro ao vivo. Provavelmente Meet, né? Encontro ao vivo via Meet em que vamos discutir isto. Espero que não tenham dúvidas. Espero que a minha explicação tenha sido boa o suficiente para vocês entenderem sem ficarem com dúvidas. E isto já está. Vocês não aprenderam matemática, vocês entenderam o problema. Portanto, entenderam o problema. Espero que tenham entendido como é que funciona a ferramenta. Adotem este tipo de escrita, ou seja, f de x igual a, metem o biquinho da chave junto ao sinal de igual e depois põem quantas sentenças for necessário. Sentença, 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 se mais houver. E sempre se. E depois agora dizem se. Utilizem este tipo de escrita, que isto é a escrita standard. Não se ponham a inventar. Utilizem este tipo de escrita standard para todo mundo entender aquilo que vocês estão a fazer e vocês próprios no futuro entenderem o que fizeram quando voltarem a rever este assunto. Acho que ficou de bom tamanho. Vamos avançar para exercícios e exemplos. Isto, basicamente, o que eu fiz para vocês foi, à minha própria maneira, fugindo um bocadinho do livro, mas não demais, página 115, página 116, e o exemplo que resolvi aqui pode dizer parecido com o exercício resolvido da página 117. Ok, então um exercício para consolidar um pouco melhor isto, usando o vosso livro. Então, exercício 2. Exercício 2. Avançando, portanto,
para uma situação abstrata, uma realidade abstrata em que temos uma função definida por duas sentenças. Então nós temos exercício 2, página 117, e é f de x igual duas sentenças, portanto vou colocar uma sentença aqui, outra sentença aqui, e quais são essas sentenças? Menos 2x mais 3, portanto função afim, menos 2x mais 3, função afim, e quadrática em baixo. 4x quadrado menos x mais 5. Isto se o x maior ou igual que 0, se o x for maior ou igual que 0, portanto, para x positivo, e se x for menor do que 0. Beleza. Situação abstrata. Na primeira parte, ela é uma função afim. Na segunda parte, ela é uma função quadrática. Já agora, como é que seria o gráfico dela? Era bem interessante fazermos o gráfico dela. Ok, vou alargar. Isto é muito fácil de fazer, isto é absolutamente trivial. Mas vou estender isto aqui para o gráfico. Vamos só, então, fazer a parte trivial. Isso é muito fácil. Este exercício é um exercício muito simples. O que é que o autor pergunta? Pergunta quanto é que é f de 1. F de 1. É a parte A. Então, quanto é que é f de 1? Parou. F de 1, tanto podemos ver em cima como podemos ver em baixo. Onde é que vamos ver? Vamos ver em cima. Porque 1, estão a ver, 1 é maior do que 0. Portanto, o x é 1. Se o x é 1, vamos ver aqui na parte de cima. Portanto, vamos ver aqui na parte de cima. E nesse caso fica f de 1 igual a menos 2 vezes 1, menos 2x, mais 3. Ou seja, menos 2 mais 3, ou seja, 1. Perfeito. Então quer dizer que f de 1 é 1. F de menos 1. F de menos 1, que é a parte B. F de menos 1. Agora temos x negativo, não é? X negativo. X vai ser menos 1. Ora, x negativo, x menor do que 0, vai ser aqui. Portanto, vai ser 4x quadrado. Portanto, 4 vezes menos 1 ao quadrado, menos menos 1, mais 5. Isto é, ora 1 ao quadrado é 1, portanto 4 vezes 1, menos menos 1 dá mais 1, mais 5. Ou seja, 4 mais 1 mais 5, ou seja, 9, 10. F de menos 1 igual a 10. Estão a ver a maneira como estou a resolver isto? Primeiro olham para o F da coisa e depois veem qual das sentenças, qual das partes é que a coisa se encaixa. Neste caso, F de menos 1 é a segunda parte da sentença. É a vida da gente, não é? A vida de todo mundo é. Se uma determinada coisa acontece, o efeito é um determinado. Se acontecer outra coisa, o efeito é outro. E, finalmente, C. O C é F de 3 mais F de menos 3. Ora, F de 3 mais F de menos 3 é a composição do B e do A. Ora, F de 3, onde é que vejo o F de 3? O F de 3 vê-se em cima. Portanto, é menos 2 vezes 3, porque 3 é positivo. Menos 2 vezes 3 mais 3. E o F de menos 3 vê-se em baixo, porque o x é negativo. Portanto, F de menos 3 vai ser mais 4 vezes menos 3 ao quadrado, mais, na verdade é menos, não é? Menos menos 3, menos menos 3, mais 5. 2 vezes menos 3 é menos 6, mais 2. 3 ao quadrado é 9, portanto, menos 3 ao quadrado também é 9. 4 vezes 9 são 36. Menos menos 3, menos menos 3 é 3. E 5. Não sei se está certo. Ora, os positivos, 2 com 36
38, 38 e 3, 41, 46. Portanto, é 46 menos 6. 46 menos 6, 40. Não sei se está certo. Não sei se está certo. Trinta e seis mais 8, 44. 44 mais 3, 47. 47 menos 6, 41. Pois. Ah, foi aqui. Aqui é 2 vezes 3, aqui é 3. É 2x mais 3. Portanto, não é 46, mas sim 47. Portanto, 41. E está. Portanto, nada de extraordinário. Quanto ao gráfico. Beleza. Então, o gráfico tem duas componentes. Tem uma função afim, menos 2x mais 3. Então, vou traçar menos 2x mais 3. Portanto, ela corta aqui e tem declividade menos 2. Então, basta fazer, por exemplo, mais um ponto. Já temos aqui f de 1. f de 1 é 1. Portanto, f de 1 é 1. Corta aqui. Portanto, o gráfico da função é este. Está errado. Está errado. Está. Olhem, isto só é assim quando o x for maior do que 0. Portanto, esta parte que aqui está não faz sentido nenhum. Então só temos meio gráfico. Isso mesmo. Você só tem, na verdade, metade do gráfico. Só tem esta parte aqui. Esta parte aqui é f de x igual a menos 2x mais 3. E você elimina, isto é o x maior do que 0, e aqui era x menor do que 0. Portanto, esta parte tem que ser eliminada do gráfico porque não faz parte. Então, e a quadrática? Bom, ok, quadrática. Quais são as raízes dela? Portanto, seria 4x² menos x mais 5, o igual a 0. Portanto, aqui o a igual a 4, o b igual a menos 1 e o c igual a 5. Portanto, o delta igual a b² menos 4ac. Não tem. O delta é igual a 1 menos 2080. Portanto, não tem raízes. Tem vértice? Tem vértice. Então, as raízes falhamos, não há raízes. Vamos para o vértice. O vértice é... Vou fazer aqui a conta. Dá menos 79. Então, o vértice. X vértice é igual a menos b, portanto 1, sobre 2a, 8. E o y vértice é igual a menos delta, portanto 79, sobre 4a, ou seja, 16. Ora, 1/8 é quase 0. Isto é aproximadamente 0, na verdade é exatamente 0,125, quase 0. 0,125. E aqui 79 sobre 16. Bom, aqui vou-me render e vou fazer a conta. 79 sobre 16. Ok. Dividir por 4. Se eu dividir por 4, dá 19,75. 19,75. E depois tenho que dividir novamente por 4. Isto dá quase 5. Vamos aqui aproximações, que é mais fácil. Para efeito de gráfico, então, vai ser... Para efeito de gráfico, vou tomar o x aproximadamente 0 e o y aproximadamente 4. Então, x aproximadamente 0 e y aproximadamente 4. Quer dizer que o vértice fica quase por aqui. Isto é, o vértice da parábola. E ela é virada para cima. Ela é virada para cima. Então vamos fazer, por exemplo, f de 1. No ponto 1, como é que ficava? Ficava 4 vezes 1 ao quadrado,
menos 1 mais 5. Ou seja, 4 menos 1 mais 5, ou seja, 8. Então quer dizer que em 1 ela já vale 8. Se em 1 ela já vale 8, já está bem lá para cima. Quer dizer que é bem rápida a crescer. Se o vértice está aqui e se ela em 1 já vale 8, para aí assim. Então quer dizer que deste lado a parábola cresce com esta velocidade. E é lógico que se eu for fazer para o menos 1, como isto era o vértice, é exatamente a mesma coisa. E está. Está correto? Não, não está correto. Então aqui fiz uma aproximação para o vértice. Todo este trabalho que eu fiz aqui, procurei as raízes, não encontrei, azar. Fui para o vértice, obtive aproximadamente o ponto 0,4 para o vértice. E 0,4, não, 0,5. 0,5? É, 0,5. Aquele 79 sobre 16, 79 sobre 16 é quase 5. Ok, então ainda é mais para cima. Ainda é mais para cima. É perto de 5. Perto de 0 e perto de 5. Ora, 4, 5. Por aqui, algures. Um bocadinho mais desviado para a esquerda, porque não é bem 0, é um bocadinho acima de 0, mas é praticamente. E depois já vimos que era uma parábola muito apertada. Parábola muito apertada, deste jeito assim. Ok. E aqui está 4. E aqui está quase 5. 1, 2, 3, 4, 5. Em Y. Está incorreto, está incorreto. Porquê que está incorreto? Olha, está incorreto porque isto só é verdade, reparem, só é verdade, só é parabólico quando o x for menor do que 0. Portanto, toda esta parte deste lado tem que ser eliminada. Toda esta parte tem que ser eliminada. E agora ficamos com um problema. Isto não é uma função, não é? Então, como é que é no 0? É aqui ou é aqui? É aqui, porque é maior ou igual que 0 é φ, e menor do que 0 é que é quadrática. Portanto, como é que eu resolvo o problema? Resolvo o problema abrindo esta bola. E cá está o gráfico desta função é este. Estranho? Não é assim tão estranho. Pensem que como ela é definida por duas sentenças, não é surpreendente que numa parte do domínio ela tenha uma estrutura gráfica e na outra parte do domínio tenha outra estrutura gráfica. Vejam o exemplo que eu vos dei das alturas. Ela era definida de 3 maneiras diferentes. Há aqui uma grande diferença. Ela aqui deu um salto. Vocês vão ver no ensino superior, em cálculo, vocês vão dizer que esta função é descontínua. E a outra função que nós vimos antes era uma função contínua. Mas esse conceito de continuidade de uma função é um conceito do cálculo superior que vocês aprenderão quando chegarem ao ensino superior. Para já, a nível do ensino médio, sem drama. Esta parte é gráfico e esta parte também é gráfico. São duas partes do gráfico da função, uma vez que ela é definida por duas sentenças. Ela aqui vai ser, então, f de x igual a 4x² menos x mais 5. E aberto aqui, bolinha aberta, porque em 0 ela não é quadrática, ela em 0 é igual a 0. Portanto, em 0 ela é φ. Ela ainda é φ aqui em 0 e para a frente ela é sempre φ e para trás ela é sempre quadrática. Vocês aproveitem a qualidade do vosso livro. Tem muitos exemplos de gráficos de funções. Podemos fazer mais um exemplo, só para consolidar isto. Já estamos plenamente instalados na página 118, gráfico. Não há propriamente uma regra para fazer os gráficos das funções definidas por várias sentenças. Na verdade, o que habitualmente se faz é o que eu fiz aqui, que é traçam o gráfico todo de uma delas.
traçam o gráfico todo da outra e depois veem qual é a parte que têm que apagar. Uma vez que ela, dependendo da zona, do eixo do X, ela vai ter uma estrutura diferente. Portanto, apenas vão ter mais trabalho do que tinham com as funções anteriores, que era só de uma maneira, ou era afim, ou era quadrática, e esta não. Esta pode ser tudo. E depois tem que ter o cuidado de apagar e eliminar a parte do gráfico que não corresponde, porque, na verdade, esta parte afim não faz sentido nenhum, porque é apenas para x maior do que 0, e esta parte quadrática também não fez sentido nenhum. Aqui não sei se está todo mundo a acompanhar, espero que sim, mas provavelmente já perdi alguns de vocês que não entenderam. Aqueles que não entenderam, param, vêm outra vez, vão ao livro e colocam dúvidas se for necessário. Ou aos colegas, ou a mim. Mas certamente aos colegas, esta é aquela fase boa em que há muitos colegas vossos que entenderam e aí colocam primeiro a dúvida ao colega, não aborrecem o professor, até porque normalmente o colega aprende quando está a explicar-vos e aprendem todos mais uns com os outros do que comigo. Esta é aquela fase do aprendizado em que é muito mais útil pedir a um colega que acabou de aprender do que ao próprio professor. E eu estou a falar a sério, não estou a entrar numa de ser simpático ou entrar em pedagogices modernas, não, estou a falar a sério. Neste momento é aquele em que o colega é mesmo o melhor professor que vocês podem ter. Muito bem. Então, um exemplo. Vamos fazer um gráfico, escolher um gráfico aqui. Vocês fazem os exemplos, vejam os exemplos que têm dificuldades. Fazer aqui um exercício. Uma função suficientemente interessante. Por exemplo, o 10e. E depois reparem que o 13, por exemplo, é muito parecido com aquilo que eu fiz no exemplo. Vou fazer o 12. Então, o 10 é e o 12. Portanto, um é um exercício direto e o 12 é um exercício reverso. Tipicamente, nós fazemos exercícios diretos e exercícios reversos. Engenharia reversa, não é? Desfazer aquilo que já está feito. Entender o que é que está por trás, por baixo. Não é? Também está associado a hackear, não é? Os aplicativos, os programas, descobrir o código. Então, o exercício 10 é um exercício direto. Exercício 10E. 10E. Construa o gráfico das seguintes funções. Função definida por duas sentenças. F de x igual a x menos 2 na primeira sentença e menos x mais 2 na segunda sentença. Aqui é se x maior ou igual que 2 e aqui é se x menor do que 2. Isto são duas funções afins. Isto é uma função afim, isto é outra função afim. Podem, por exemplo, construir uma tabela ou fazer uma coisa mais inteligente. Pensem na primeira, por exemplo. Qual é o zero dela? Primeira parte. Portanto, a primeira parte é f de x igual a x mais 2. Menos 2, aliás. Qual é o zero dela? O zero dela é x igual a menos b, 2, sobre a. Portanto, b igual a menos 2, isto é o mesmo que ter 1x menos 2. Portanto, o b igual a menos 2 e o a é igual a 1. Portanto, x igual a 2 é o zero desta função. Então, quer dizer que ela tem o ponto 2, 0 do seu gráfico. E o b igual a menos 2. Ora, se o b igual a menos 2, vocês têm imediatamente dois pontos do gráfico. 2, 0, que é aqui, e 0 menos 2, que é aqui. Portanto, ela corta aqui, isto é o gráfico desta função afim. Cuidado! Mais uma vez o mesmo problema. É o gráfico esta primeira parte, eu não estou a tratá-la como parte, estou a tratá-la como função afim de pleno direito. E o gráfico é este que aqui está. Beleza. E agora tenho que parar para pensar. O que é que está aqui a ser dito? Isto só é verdade quando x for maior ou igual a 2. Portanto, esta parte vai ser eliminada. Estão a ver?
Isto só é verdade a partir do x maior ou igual a 2. E eliminei, portanto, construí, na verdade eu representei a função toda, mas depois eliminei essa parte. Ok, beleza. Isto era menos 1, isto era menos 2. Certo. E agora a segunda parte. A segunda parte vai ser f de x igual a menos x mais 2. Novamente posso perguntar onde é que ela se zera. Onde é que tu te zeras, Maria? De pergunta, Joaquim. Maria, onde é que tu te zeras? Zero-me em menos b sobre a. Certo. Menos b sobre a. Então vai ser menos b, menos 2 sobre a. Agora reparem, o b é igual a 2 e o a é igual a menos 1. Porque isto é o mesmo que ter menos 1x. Portanto, ela zera-se em menos 2 sobre menos 1 dá 2. Zera-se em 2. Olhem, também se zera aqui. Estão a ver? Também se vai zerar aqui. Perfeito. Já temos um ponto. E o segundo ponto? O segundo ponto podemos tirar daqui de b igual a 2. Né? b igual a 2. Então quer dizer que ela corta aqui. Vai cortar aqui. Temos dois pontos. Com este ponto e este ponto, traço o gráfico da função afim. Certo? Cá está. Gráfico da função afim, só que agora há um problema. Calma. Isto só é verdade para x menor do que 2. Portanto, só é verdade para x menor do que 2. Então, tenho que apagar esta parte que não corresponde. E agora? Agora não há problema de pensar o que é aberto e o que é fechado, porque elas, por coincidência, encontram-se no mesmo ponto. Então, acabei de ter o gráfico da função. Isto que aqui está é o gráfico desta função, definida por duas sentenças. Como é que elaborei isto? Elaborei o gráfico de uma, elaborei o gráfico da outra e depois tirei metade a um e tirei metade ao outro, respeitando as regras definidas aqui nas sentenças. E agora o exercício reverso. O exercício reverso é o 12. Exercício 12. Então, exercício reverso. Ora bem, neste caso temos o gráfico. Eu já estou a deixar ficar ali duas sentenças, porque já sei que são duas sentenças. Estou a olhar para o gráfico, estou a deixar duas, porque já sei que podiam ser mais. Então, ora, deste lado quebrem um, portanto passem 4, não, 2, corta aqui em 2, este ponto pertence. Depois tem o ponto 2, 3, e para este lado é afim. E para trás tem o 4 e depois tem o 6. Aqui é 4 e depois tem o 6. Já nem preciso dele. Já nem preciso do 6. Mas tudo bem, podemos representá-lo. Menos 1 vale 6. 5, 6, 4, 3, 2, 1. Então esta função. Eu sei que são duas sentenças. Porquê? Porque deste lado é afim e deste lado também é afim. Então, onde é que parte? Parte aqui. De 1 para a frente é esta função afim, de 1 para trás é esta função afim. Portanto, é se x maior do que 1 e aqui se x menor do que 1. Não me tenho que preocupar com o igual, porque elas coincidem aqui. Portanto, tanto posso fechar em cima como... Vou fechar em cima. Se x maior ou igual que 1, vai ser uma função afim, ax mais b. Se x menor do que 1, vai ser a' x mais b'. Só tenho que descobrir o a e o b, o a' e o b'. Acompanharam-me? Quantos me acompanharam? Bom, espero que a maioria. Afim, afim. Porquê? Porque reta, reta.
Onde parte? No 1. Onde quebra? No 1. Para a frente do 1 é uma função afim, crescente. Para trás do 1 é uma função afim, decrescente. Vamos descobrir o A e o B. Vamos a isso. Então vamos para o primeiro caso. Primeiro caso. O caso direito. Tem 2 pontos, este e este. O primeiro caso tem 2 pontos. X, f de x. Tem o ponto 1, 2 e tem o ponto 2, 3. 1, 2, 2, 3. Recordem da função afim, a atividade de reversa, portanto, dado o gráfico da função, descobrir a própria função. Eu vou fazer do jeito mais simples. O A é delta y sobre delta x. Quanto é que é o delta y? Vai ser 3 menos 2, 2 menos 1. Ou seja, 1 sobre 1, 1. Portanto, vai ser x. 1x mais b. Não sei quanto é que é o b. Vou pegar um destes pontos. Vou pegar, por exemplo, neste ponto aqui. Eu sei que a função é então x mais b. Portanto, aqui em 1, f de 1 tem que dar 2. f de 1 tem que ser 2. Portanto, 1 mais b tem que ser 2. Porquê 1 mais b? Porque é x... f de 1 é o 1 mais b. Ou seja, passando para o lado de lá, b igual a 2 menos 1, portanto, b igual a 1. Então, a função afim é simplesmente x mais 1. Está feito, né? E a segunda parte? A segunda parte é a mesma coisa. Segundo caso, também posso construir aqui rapidamente uma tabela com os pontos. X é f de x. E então tenho 1 também vale 2. Também pertence ao gráfico. E o 0 vale 4. Aqui ainda é mais fácil. 0 vale 4. Então já sei quanto é que é o b. Já sei que o b é 4. Certo? O b é sempre o ponto em que corta o eixo dos y. Aqui eu não sabia onde é que cortava. E como não sabia onde é que cortava, não dava para dizer quanto é que é o b. Mas aqui dá direto para dizer quanto é que é o b. Quanto é que vale o a? Ora, o a vai ser delta y sobre delta x. 4 menos 2 sobre 0 menos 1. Certo? Da maneira como construí aqui, 1 é 2, 0 é 4. Se colocasse ao contrário, ficava mais bonito. 4 menos 2 dá 2, 0 menos 1 dá menos 1, portanto, menos 2. Menos 2 é o A. Portanto, menos 2x mais 4. Menos 2x mais 4. X mais 1, nesta parte afim. Menos 2x mais 4 nesta parte. E como fecha aqui, eu tanto pertence ao gráfico desta como pertence ao gráfico desta. O f de 1 tanto pode ser calculado aqui como podia ter sido calculado aqui. E vamos com 54 minutos de vídeo. Vamos fechar por aqui e já nos reencontraremos para a continuação deste tema. Em princípio serão 3 vídeos para concluir este tema. Portanto, no primeiro caso foi a introdução e falámos generalizadamente sobre funções definidas por várias sentenças. No próximo vídeo vou falar sobre a função modular, o que é isso a função modular e, finalmente, no último vídeo, equações e inequações modulares. Sejam valentes, aprendam matemática. Felizmente, esta coisa do Covid parece que já está indo embora. Provavelmente voltará. Se nós tivermos vacina, não nos teremos que preocupar com isso, mas não sabemos se teremos. Portanto, continuem a manter as vossas regras, distanciamento social, máscara, para aí fora, para que nós consigamos sucesso nesta fase de desconfinamento. Boa sorte e bom trabalho.